Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonce, sou coordenador aqui do Coque Jabuticabal e eu estou gravando esse vídeo rapidinho para vocês, para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre as aulas virtuais que começam na segunda-feira, tá certo? Então eu peço para que vocês vejam o vídeo até o final, por favor, tá bom? Então, em primeiro lugar, esse vídeo, essas orientações, elas são válidas para os alunos do sexto ano até o segundo colegial. Outras informações de outras salas, seja do terceiro, do cursinho ou do Fundi 1 e da educação infantil, eu farei outros vídeos, beleza? Ok. Então vamos lá. Na segunda-feira começam as aulas virtuais. No domingo será lançado nos grupos de WhatsApp das turmas, através da Maristela, tá certo? Será lançado para vocês horários com a ordem dos professores nestas aulas. O horário básico da aula nós já sabemos e nós passamos na nossa última live pelo Facebook. As aulas terão início às 10 horas da manhã e terminarão ao meio-dia, tá certo? São duas horas de aula virtual ao vivo com os professores, tá bom? Pessoal, isso não é pouco tempo. Por que que não é pouco tempo? Por dois motivos. Primeiro, que a legislação nos permite uma quantidade máxima dessas aulas virtuais, que é de 25%. Mesmo porque, depois, com o retorno, nós vamos repor isto de forma presencial. E isso é uma coisa que eu quero enfatizar, pois isso é importante. Beleza? Então, voltando às aulas normais, preparem-se, lembre-se que julho nós já não vamos ter mais férias, que nós tivemos no mês de abril, tá certo? E depois, com certeza, nós teremos aulas ao sábado, teremos que esticar um pouquinho o horário do Ensino Fundamental 2, teremos que esticar um pouquinho o horário do Ensino Médio e assim sucessivamente. Porém, isso é um outro planejamento que eu explico depois. Vamos às aulas virtuais. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, o seu filho vai clicar, né? Nosso aluno vai clicar num link e ele já vai cair dentro da sala virtual. Assim como eu expliquei na live e assim como muitos alunos já fizeram neste feriado, na última sexta-feira, no dia 1º de maio, quando nós fizemos uma aula teste. Aquela aula teste, gente, foi só para o aluno perceber que é fácil entrar na aula, tá bom? Foi só para isso, tá certo? Agora, durante essa semana, é uma primeira semana de adaptação. É onde, então, nós vamos ter, juntamente com os professores, lá tudo explicadinho aquilo que vai estar acontecendo, tá bom? Perfeito. Ok. O que eu quero de vocês? Eu quero uma aplicação bacana por parte desses alunos e eu quero um apoio dos pais em relação a essa aplicação. Ou seja, o aluno tem que estar exatamente na hora, às 10 horas da manhã, com o seu celular ou com o seu computador, conectado à aula, juntamente com o seu material didático, tá? O seu livro, tá certo? Lá, a sua apostila, assim que eles chamam, tá certo? Para fazer as atividades propostas pelo professor. Ele vai para uma aula, então eu quero que ele esteja focado nesta aula. Então, qual é a ajuda que eu quero de vocês? Que esse aluno não assista às aulas deitado na cama, que ele faça essa aula na frente da televisão, que ele seja distraído por outras coisas. Não, é um momento de foco na aula. Beleza, pessoal? Esta aula começa então às 10 da manhã, e aí então ela vai até às 11 horas da manhã, e depois começa outra aula, das 11 ao meio-dia. 2 professores diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Começou a aula às 10 horas, esse professor vai fechar a aula às 11 horas e depois ir para outra. Então, nós vamos ter sempre um intervalo aí de, no máximo, 10 minutos. Por que no máximo 10 minutos? Nunca será mais do que isso, mas pode ser menos, de acordo com a explicação do professor. Então, o professor começou a aula às 10 horas, 10h50, tá certo? 10h50, ele vai estar fechando a aula. Por que 10h50, Johnson? Por que esses 10 minutos? Para dar tempo para o seu filho, então, fechar a aula e ele clicar no link da outra aula.
Esses 10 minutos, inclusive, também é o suficiente para ele se levantar e tomar uma água, comer alguma coisinha rápida e voltar para a próxima aula. E é o mesmo tempo que o professor precisa também. Então, tanto os alunos quanto os professores precisam desse intervalinho, para que ele possa sair de uma sala virtual e entrar na outra sala virtual. O seu filho vai sair da aula de História para entrar na aula de Geografia. Assim como o professor de História vai estar saindo do 6º ano, tendo que fechar a sala e abrir a sala do 8º ano, por exemplo, tá bom? Então, é importante esse intervalo de tempo, tá certo? Então, primeira aula, das 10 às 11, o professor vai fechar sempre com 10 minutos de antecedência. Nunca vai fechar com mais de 10 minutos de antecedência, tá certo? Então, 10 minutos de antecedência, para que ele abra a outra sala no tempo certo. Beleza, pessoal? Aí vai começar a segunda aula às 11 horas, indo até o meio-dia. Aí já não tem o mesmo problema, tá certo? Então é só um intervalo entre uma aula e outra, que nós teremos esse intervalinho de 10 minutos, para que tanto o professor quanto o aluno faça esse trânsito entre uma aula e outra, certo? Outra consideração a ser feita. O professor vai passar tarefas a serem feitas também, tá certo? E essas tarefas elas serão corrigidas pela própria aula virtual e algumas delas também serão entregues. Vocês vão aguardar maiores informações, eu vou passar informações a vocês a respeito do nosso drive-thru. Um drive-thru de entrega e recebimento de tarefas, um drive-thru de entrega e recebimento de material. Daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para fazer o recebimento do material do 2º bimestre. Tá? Nós já estamos nos preparando para isso, tá bom? Mas eu vou mandar essas indicações mais para frente, tá bom? Daqui uma semana mais ou menos. Outra situação. No dia anterior à aula é que os alunos vão receber o link da aula. Então amanhã é domingo. Estou falando com vocês hoje um sábado. Amanhã é domingo. Amanhã vai ter o horário da semana toda e amanhã no domingo a Maris vai lançar no grupo de cada sala o link da primeira e da segunda aula. Então, 6º ano, primeira aula, esse o link. 6º ano, segunda aula, esse o link. E assim para todas as salas até o 2º colegial. Tá certo? Beleza? E aí o aluno vai ter sempre esse link no dia anterior. Jones, por que você já não passa tudo de uma vez? Vou explicar. Porque eu não quero que o aluno se confunda. Eu não quero que ele clique no link errado, que ele clique e aí a aula não vai entrar, aí ele vai achar que está com problema. É tudo para beneficiar a organização desse aluno, tá certo? Então, um dia anterior, recebe o link da aula para clicar e entrar na aula, tá certo, pessoal? E vamos com tranquilidade, os professores vão passando as mais informações para que a gente possa, então, aos pouquinhos, e tomando consciência e tomando maior conhecimento também de todas essas novidades. Mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo porque nós estamos fazendo isso juntos. E isso que é mais importante, tá certo, pessoal? Bem, então é isso, tá bom? Até mais!